2, 1. Olá, ESEC no Brasil, aqui é a Cissa, membro ODI de Belo Horizonte e NST IR Specialist. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre IR em IDE, dividindo esses 3 tópicos aí para facilitar o nosso entendimento, que é IR, cooperação versus supply, Big Four e Middle Players e rotina. Show, o que é a IAR? Dentro da realidade da IESEC, a IAR é a criação e a manutenção ou nutrição de determinada relação que se cria entre CLs com a finalidade de atingir bons resultados. Porém, não necessariamente essa relação vai caracterizar uma cooperação entre esses comitês. Afinal, ter uma boa relação com o seu supply de forma geral é o básico para se estabelecer uma efetiva IAR. Ou seja, a IR não é feita de forma pontual. A IR é todos os dias, todas as semanas. Ela tem que estar em constância. Não adianta você procurar o comitê para eventualmente resolver um problema seu ou um comitê te procurar para você ajudá-los em alguma questão. A ideia é que vocês realmente entendam a realidade daquele comitê e trabalhem juntos. Entendam que um resultado final não é feito sem a ajuda do outro. E aí, para a gente diferenciar uma cooperação de um supply, vamos começar ali pela cooperação, que é uma relação criada entre 2 escritórios específicos com objetivos e metas em comum. Ou seja, os VPs, a IDE e o ODI entram em contato, alinham todos os pontos de interesse e necessidade entre os escritórios e a partir daí eles começam a trabalhar juntos. Esse alinhamento pode ser feito através de um chat, através de conversas, e-mails, coisas desse tipo. Porém, há 3 pontos básicos para que essa cooperação rode bem. Um deles é um grupo de comunicação efetiva entre esses VPs e os TLs, até mesmo membros, porque esse grupo de comunicação efetiva, que eu quero dizer, vai ser aquele grupo que vai permitir um fast responding, que vai ser um grupo que vai estar sempre ali nutrindo, vai estar sempre atualizando a situação de determinado EP, coisas desse tipo. Um tracking mensal entre os VPs para análise dos resultados. Afinal, uma vez que esses resultados e necessidades e metas foram setados lá no início, eles precisam entender como está andando e, enfim, caso seja necessário, eles façam mudanças e replanejem toda essa forma de atuação junto. Ser realista quanto ao estabelecimento de metas e resultado. Isso é muito mais fácil de ser feito através de estudos, então é entender o que aquele escritório pode te proporcionar e também entender o que você pode proporcionar para aquele escritório. Não adianta você setar uma meta que não seja realista e, enfim, dificultar o trabalho, fazer com que o trabalho não seja possível de atingimento de resultado. O supply, ele já é todo o escritório que vai atender as demandas pontuais do seu CL. Pode ser uma demanda de background, pode ser uma demanda de timeline de APD, uma demanda de timeline, de realize, coisas desse tipo. Então, os básicos para você ter ali um supply trabalhando junto com você é alinhamento de processo. Inicialmente, alinhar como vocês trabalham, entender como eles trabalham, qual a sua proposta, enfim, entender um pouquinho do outro e eles também entenderem de você, para que o trabalho, no final das contas, não gere qualquer tipo de problema. Verificação de visto também é importante, pois aplicantes orgânicos muitas vezes caem de países que não podem vir para o Brasil para o empreendedor global. Então, a verificação de visto é um ponto que deve ser feito. E o mais básico é que aquele escritório rode GE. Eventualmente, aplicantes que caem vêm de escritórios que não rodam GE, e aí você tem que remanejar aquela pessoa para um escritório que roda GE, e assim começar a trabalhar com outro escritório para conseguir dar o APD deste lead. Falando sobre Big Four e os Middle Players. O Big Four é um grupo composto aí por Peru, Colômbia, México e Argentina, que são os principais suppliers para o Brasil. Nesse gráfico aí dá para a gente ter uma noção, assim, essas informações de contribuição dos Big Four nos resultados do Brasil, eu consegui
pelo DAO, então, assim, são dados reais e que, se vocês precisarem, eles estão à disposição de vocês. Então, vocês podem ver que os Big Four são responsáveis por mais de 50% dos resultados no Brasil, de uma forma geral. E aí, o México com uma realidade, né, mais expressiva, né, de gerar um resultado mais expressivo para a gente. Os middle players são esses 8 países que têm crescido muito em relação a resultados no Brasil. Então, Alemanha, Tunísia, Turquia, Índia, Espanha, Canadá, Estados Unidos e Holanda crescem bastante. Então, merecem uma atenção, merecem que a gente realmente trabalhe junto com eles para atingir bons resultados. E essa comparação colocada entre o mesmo período de 2018 e o mesmo período de 2019 mostra como eles cresceram. O único que não houve crescimento foi a Holanda, mas foi um pontual. Nos demais, todos tiveram crescimento e tudo. Então, assim, sim, merecem atenção, merecem com que a gente comece a trabalhar com eles com mais expressividade. Então, a rotina ela tem que ser setada dentro da realidade do momento e do momento do seu escritório e do escritório que você está trabalhando. Toda IR precisa ocorrer na timeline correta para evitar falhas de comunicação e planejamentos de ações. E é muito importante, jamais esqueça que o seu time trabalha junto com o time do comitê que você está ali em comunicação. Então, a rotina ela é um pouco diferente entre cooperação e supply, pois em cooperação você vai analisar o histórico, aí contactar o escritório em questão, definir as metas e estratégias, a partir disso começar a performar, a traquear, e depois que houver um APD ou algum resultado, você vai planejar esse code delivery, traquear os standards, que são obrigação de OGX, e aí planejar e executar o code delivery em si. Para supply, você contacta o seu supply a partir daquele momento pontual ali de necessidade. Depois que você contacta, você alinha os processos, pois como não há conhecimento prévio deles com relação a como vocês rodam e também não há conhecimento de como eles trabalham, vocês têm que alinhar todos os processos para mitigar de qualquer forma toda falha que pode acontecer no futuro. E aí você vai performar para garantir aquele APD específico, traquear, obviamente, alinhar o code delivery, por ser uma responsabilidade dos dois comitês, traquear os standards e aí planejar e efetivamente aplicar o code delivery. Bom, gente, foi um vídeo muito geral sobre a IR. A IR é muito amplo, mas eu me coloco à disposição de vocês. Meu telefone está aí, qualquer necessidade podem falar. Eu estou aqui realmente para ajudar. Muito, muito obrigada. E é isso.